5, 10, 15 quilômetros. Treinos intervalados, tiros mais intensos e trotes para alternar os movimentos. Kainanzinho, bora, garoto! Essa era a rotina do Kainan Becker, corredor amador que começou a prática desse esporte em 2024. Logo vieram os pódios, troféus, as medalhas, motivo de orgulho para o atleta e também para a equipe. Mas uma fratura por estresse interrompeu a rotina agitada. Estava vindo treinando forte para fazer minha meia maratona no final do ano e eu comecei a sentir essa fisgada no tornozelo. E a princípio eu não sabia o que era. Eu parei alguns dias, voltei depois, mas sempre que eu começava o treino, essa dor voltava e eu tinha que parar de treinar. Assim como os outros atletas, Kainan nem imaginava que isso seria possível. Mas com a ajuda de profissionais qualificados, ele entendeu do que se tratava. O osso ele é um tecido vivo que está em constante remodelamento. Então, de acordo com a carga que ele é exigido, ele precisa de um tempo, que é o tempo de recovery, para que ele consiga se recuperar. Por exemplo, os corredores que correm 5 km por semana, o corpo está acostumado e ele regenera o tecido de acordo com esses 5 km. Se a gente aumenta essa carga de uma maneira não assessorada, por conta própria, para 5, 10 km, ou diminui o pace, tenta correr um pouco mais rápido, isso vai aumentar a carga em cima desse osso, o que vai necessitar de um tempo maior de descanso para ele recuperar. Se a gente não dá esse tempo de descanso, o corpo não recupera e, consequentemente, acaba começando a lesão. O ortopedista explica também que esse tipo de fratura pode acontecer em diversas situações. O principal fator de risco é quem já teve uma fratura prévia. Então, quem já teve uma lesão dessa, consequentemente, está em risco maior de ter essa lesão. Segundo, entra não necessariamente nessa ordem, mas entra o formato do pé. Por exemplo, pacientes que têm o pé cavo, que tem aumento da cavosidade aqui da região medial, tem um risco maior de ter uma fratura na região lateral. Pacientes que têm o pé plano, que acaba sendo um pouco mais comum, ou uma pisada pronada, acaba tendo uma sobrecarga medial, que acaba forçando mais na tíbia. Já corredores, o ponto mais comum, a lesão mais comum, acaba sendo no segundo metatarso. Então, fique atento a esses sintomas, lembrando que é uma dor aguda, sem história de trauma, que consequentemente acontece por conta de uma sobrecarga. Um dos maiores desafios para quem retoma as atividades é a fragilidade da estrutura muscular. Distensões, estiramentos e lombalgias aparecem com frequência quando não há orientação adequada. E isso acontece porque o corpo é submetido de forma repentina a um esforço para o qual não estava preparado. O corpo, ele precisa estar em estabilidade. Então, se um músculo ele está mais forte do que o outro, né? Vamos dar um exemplo. A coxa está mais forte que o posterior, isso pode gerar uma lesão, tá? E para os corredores, né, que utilizam muito essas estruturas, então a lesão pode vir ainda mais rápido. Agora a rotina do Kainan está um pouquinho diferente. Antes nas ruas e correndo, fazendo os treinos, mas agora no consultório para tratar esse estresse que ele adquiriu ao longo do tempo. Mas se ele já tiver descansado, já tiver feito fisioterapia e não tiver resolvido, tem outro tipo de tratamento que também pode ser muito bom, né, André? Pois é, então assim, aqui no consultório a gente conta com a terapia de onda de choque, que é um tratamento extracorpóreo não invasivo que acaba estimulando o tecido. Então vocês vão acompanhar nas imagens aí que ele faz um estímulo importante na região aqui onde está lesionado, favorecendo o aumento da circulação sanguínea, melhora da dor e a reabilitação um pouco mais rápida. A vontade é de voltar a correr logo, porque eu tenho provas para serem feitas no final do ano, né? Então eu preciso me recuperar bem, fortalecer bem essa região para não ter o risco dela voltar. E o objetivo no final do ano é fazer minha meia maratona, que vai ser a de Maringá, e eu quero pegar firme nela para fazer um bom tempo.